Olá, boa noite. Sábado ruim para o futebol patense. O RT perde por 2-0 para o Atlético e dá adeus ao sonho de disputar a final do Campeonato Mineiro. Mamoré empata em casa com o América de Teófilo Otoni e também fica distante da classificação. O NTV News deste sábado vai mostrar também. Cansados de esperar a ação da prefeitura, moradores do Alvorada se unem para fazer a limpeza da praça. Mulheres tentam entender por que pagam mais caro que os homens por produtos semelhantes. Parceria entre FPM e Sociedade São Vicente de Paulo incentiva o empreendedorismo entre famílias carentes. Na nossa receita deste sábado, você vai aprender a fazer cookie saudável. Jogos da Juventude movimentam o meio esportivo em Patos de Minas. E a tradição das folias de reis, levando fartura e religiosidade às comunidades rurais do município. Destaques que você acompanha a partir de agora. O mato e a sujeira em uma praça do bairro Alvorada se tornaram motivo de reclamação dos moradores. Foram inúmeras as queixas na prefeitura e, como nada foi feito, eles decidiram se unir para fazer a limpeza. A praça estava numa situação de total abandono. Mato alto, muita sujeira e usuários de drogas tomaram conta do local. Cansados da situação, os próprios moradores se uniram para realizar a limpeza. O mato estava muito alto aqui e estava já tendo reclamação de bichos peçonhentos aqui dentro, já invadindo as casas aí. Aí eu peguei e contratei, pedi o rapaz para contratar uns 2 pessoas para limpar aqui a praça, né? Agora, as crianças podem aproveitar o espaço de lazer que a praça oferece. Antes, o local já não estava sendo mais frequentado pelos moradores do bairro e gerava pânico à população devido à falta de segurança. Estava já frequentado por pessoas também, que o pessoal não estava nem aproveitando muito o espaço aqui, que é um espaço bom para as crianças brincar aí, e não estava sendo aproveitado. Então eu resolvi, por conta própria, recurso próprio mesmo. A situação estava insustentável e até atos de violência começaram a ocorrer nas proximidades. Fui assaltado lá na sexta-feira, duas pessoas chegaram encapuçadas, me meteram a arma na cabeça e me roubaram. Estava eu e minha esposa e me levaram a quantia de dinheiro que eu tinha feito no dia lá e eu fiquei muito chateado, né, com essas coisas que acontecem. Aí eu falei assim, pô, tem que tomar alguma providência para a gente resolver esse problema. Inclusive também a gente está precisando aqui do policiamento mais frequente aqui na praça, que é um espaço bom, né, para ser frequentado por todos. E a gente fica aí sem poder aproveitar esse espaço aqui. O jardineiro Célio Fernandes, que trabalhou na limpeza da praça, considera uma importante iniciativa por parte da população, já que a Prefeitura Municipal de Patos de Minas não toma as providências necessárias. O que eu achei legal foi a iniciativa deles, né, de chamarem a gente, pedir para limpar, pagaram do bolso deles, não tem nada de prefeitura aqui, e pedir à prefeitura que realmente olhe pelas comunidades. Do jeito que fica as praças, não tem como ninguém usufruir de nada, uma cidade tão bonita e tão abandonada. Então, assim, louvar, né, pelos irmãos Magela aqui, que estão aqui cuidando da praça, que é de todo mundo. Mas principalmente teria que ser a prefeitura, né? As reclamações não estão sendo ouvidas e a atitude dos comerciantes do bairro Alvorada é um exemplo para os moradores dos outros bairros que vivem a mesma realidade. Que os outros comerciantes, né, não só reclamem, né? Façam igual eles. Tenham a iniciativa também de arregaçar a manga e trabalhar, né, pelo bairro. Porque como a praça estava abandonada e o comércio deles é aqui, prejudicava eles também. Mas outros comerciantes aqui também estavam sendo prejudicados. Enquanto a gente fica nessa de só reclamar e não fazer nada, cada vez piora mais. Os moradores de Santana de Patos também reclamam que têm sofrido com o descaso da administração municipal. Eles alegam que o local, antes sinônimo de segurança e tranquilidade, parece estar abandonado. As ruas estão sujas e o mato toma conta das praças. Os moradores cobram segurança. Santana de Patos, um distrito de Patos de Minas, tem sofrido com descaso por parte da administração municipal. O local, que sempre foi sinônimo de segurança, bem-estar e tranquilidade, parece estar abandonado. Segundo moradores, o mato tem tomado conta das praças
E o serviço de limpeza das ruas está deixando a desejar. Incomodada é a falta de higiene até, né? Vamos falar assim, porque as ruas aqui, o jeito que tá imundas. Não tem mais quem varre a rua. Tem o caminhão da coleta uma vez na semana, é a única coisa que está ajudando aqui. Mato crescendo, se a gente que é dono de casa não bater um veneno, vai tapar tudo, vai tomar conta. Está servindo muito para esconder os malinhos, roubo está tendo toda semana, todo dia. Indignados com a situação, os moradores até organizaram um mutirão para fazer a limpeza da praça. A praça, a braquiária está assim, mais ou menos mais de 1 metro de altura, sabe? Aí ninguém dava providência, o rapaz do conselho pediu, nós fizemos um mutirão, fala mutirão, né? E juntemos as ferramentas nossas mesmo e roçemos, né? Tem umas pessoas aí que tem aquelas maquininhas de roçar, deu as maquininhas, né? Aí roçou e limpou tudo. O rapaz tirou de caminhão, o rapaz daqui, né? O Lucas tirou, pegou o caminhão dele, veio, tirou. Fizeram um mutirão para limpar a praça da igreja, para limpar o cemitério de finados, porque não tinha como as pessoas visitar os entes deles lá de sujeira. Teve que fazer mutirão, fez mutirão uns 22 dias, 1 mês, 30 dias, fizeram mutirão para limpar a praça. E o povo está sempre juntando lá os vulsos que moram mais perto da praça, juntando, queimando, ensacando para ver se o caminhão da coleta leva na terça. Outra reclamação dos moradores é em relação ao que sobrou deste casarão. A casa já foi uma bela construção, mas hoje está em ruínas. O local oferece riscos à população e pode até desabar. O casarão é isso aí, ó. Tudo enquanto é imundício tem aí dentro, sabe? É muito perigoso que cai. De vez em quando cai um trem lá, um pedaço de pau, um bocado de teia, né? Então cobra direto lá os vizinhos lá. E aquilo está sujeito a machucar a criança, porque criança ninguém dá conta de segurar. Isso aí já está tendo muito inseto nocivo aí, que é escorpião, é caranguejo. E inclusive achei um cascavel ali lá de dentro, né, que saiu daqui desse casarão velho. O aposentado José Simão tem buscado soluções para resolver o problema do casarão. Segundo ele, alguns dos proprietários da casa doaram um imóvel para a comunidade, para que seja feita uma obra no local. Donos do casarão ofereceu eles para a igreja, que é para fazer salão comunitário, para catequese, crisma e casamento, um bingo, para tirar renda para a igreja. Doou tudo, o terreno com tudo. Mas ele, como tesoureiro do Grupo Santa Terezinha, não conseguiu regularizar a documentação para que a casa seja derrubada e a obra construída. Dessa forma, ele se sente de mãos atadas. Estamos encontrando os herdeiros tudo, né? Porque tem gente em Brasília, tem gente em Belo Horizonte, tem gente em Patos, tem no Uberlândia, Patrocínio. Cada cidade dessas vizinhas nossas aqui tem 2, 3. Patos mesmo tem o Lazinho, que é o que me ofereceu isso aqui. O Lazinho Cacheta e o Guinaldo Cacheta. Os dois mais velhos que está restando. É que veio em mim e me ofereceu isso aí, falou, vamos desmanchar e fazer o barracão aqui. Como se fala, um galpão para nós jogar bingo. Outro ponto que incomoda os moradores do distrito são as ruas e avenidas, que estão cheias de buracos. Algumas estão até sem pavimentação. As ruas em torno aqui tá até bom, mas isso aqui que me deixa triste, porque aqui isso aqui tá um caos. Até passar de carro aqui tá muito difícil. Muito buraco, muita poeira e o povo aí cansa de reclamar, mas tá isso aí, ó. A população pede que providências sejam tomadas. Tá faltando muita coisa aqui em Santana. É um lugar pequeno, mas aqui tinha que desenvolver bem mais. Porque aqui falta muita coisa ainda. A prefeitura aqui, né, é péssima, né? O que vamos fazer, né? Tem que falar a verdade, né? Porque é péssima mesmo, né? Então isso é que nós reclamamos só dessas coisas, né? Só isso. No próximo bloco do NTV News, você vai ver a iniciativa de alunos da FPM de apresentar a cultura do empreendedorismo a famílias carentes. O Conselho Diretor da Anatel decidiu nesta sexta-feira que as operadoras ficarão proibidas de limitar o acesso à internet de banda larga fixa por tempo indeterminado. Nessa semana, o órgão havia determinado que as empresas cumprissem a ordem em caráter preventivo por 90 dias. A proibição vai valer até que o Conselho da Anatel julgue a questão,
o que não tem data para acontecer. Assim, as prestadoras continuarão proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia contratada, ainda que tais ações estejam previstas em contrato. E para especialistas e entidades de defesa do consumidor, a possibilidade de que as operadoras de telecomunicações adotem limites de tráfego de dados para a internet fixa com o corte do serviço ou redução da velocidade quando a franquia chegar ao fim, viola o Marco Civil da Internet. A lei está em vigor desde 2014 e estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede. Alunos da Faculdade Patos de Minas e a Sociedade São Vicente de Paulo fizeram uma parceria para incentivar a criatividade e o gosto pelas finanças entre as famílias carentes. São pessoas assistidas pela entidade que podem melhorar a qualidade de vida apostando no empreendedorismo. Para os membros da Sociedade São Vicente de Paulo e alunos do curso de fisioterapia da FPM, empreendedorismo é uma palavra que pode trazer esperança nos tempos de crise. Esse projeto Escola de Empreendedores, ele tem como principal objetivo transformar a vida do assistido das conferências da Sociedade São Vicente de Paulo numa oportunidade melhor. Então nós acreditamos, inclusive está acontecendo agora a oficina de crianças, empreendendo na infância, nós acreditamos que desenvolver o empreendedorismo desde a base, da infância, é ponto-chave para o processo de criatividade dela, que em um futuro próximo vai se transformar num grande potencial para ela no mercado de trabalho. No momento como nós estamos vivendo hoje de crise, ser empreendedor está sendo mais uma obrigação de cada pessoa. É uma necessidade básica para ela sobreviver. Pensando nisso, a Sociedade São Vicente de Paulo e os alunos da FPM realizaram a primeira escola de empreendedorismo. Um projeto desenvolvido com as famílias assistidas pelos vicentinos, que tem como objetivo incentivar a criatividade e o gosto pelas finanças. Olha, a sociedade sempre dependia, os assistidos dependiam de tudo. Dependia de casa, de o vale, que era uma cesta, mas o vale, a casa, já tem essas casas que o governo ofereceram, então não há necessidade quase de casa para as pessoas assistidas. E a cesta também veio a aposentadoria. E agora esse trabalho aí, eles ficaram muito felizes, porque aprenderam muita coisa lá, confecção de velas, velas que pode ganhar um dinheirinho aí, extra aí, e também confecção de bolos, que muitos já estão apresentando os seus bolos que fizeram, e isso é muito importante, é um começo, para essas pessoas. E esperamos que futuramente eles vão ficar mais felizes ainda, que se houver outras oportunidades, nós não vamos deixar de pedir, para que possamos atender às necessidades deles. Ao longo dos 6 meses de projeto, foram realizadas várias oficinas com adultos e crianças. O aprendi mais interessante foi que a gente tem que saber lidar com tudo. Com dinheiro? Como que foi essa parte de aprender a lidar com dinheiro? Nós fez um castelo e aí tinha o caixa e a venda para nós comprar. Achei muito bom, muito legal, a gente aprende muita coisa boa, para o futuro, é muito bom. De fazer velas, maquiagem, confeitar, bolo, um bocado de coisa. Nós trabalhamos com várias oficinas, Foram 6 meses de oficinas, uma oficina por mês. E nessas oficinas aconteciam várias atividades. Nessas atividades incluíam artesanato, confeitaria, trabalhar com finanças na família, trabalhar desenvolvendo empreendedorismo com as crianças. E isso tudo trouxe para nós um resultado muito grande hoje. Nós conseguimos aí atender quase 300 pessoas assistidas da Sociedade São Vicente de Paulo, além de vicentinos também que participaram do projeto. No projeto, também foi abordada a importância de cuidar da saúde.
nós da FPM, né, os alunos do curso de fisioterapia da FPM, nós participamos de 2 dias da Escola de Empreendedores que tiveram foco empreendendo com saúde, porque não adianta, né, ter uma renda, se preocupar com as finanças, ter a vontade de produzir, de trabalhar dos assistidos, só que se eles não tiverem o cuidado com a saúde. E às vezes muitos deles não sabiam orientações básicas de cuidados com a alimentação, alguns fatores de risco em relação a algumas doenças. Então a gente participou dando essas orientações por meio de palestras, controle de pressão arterial, cuidado com a postura mesmo, para evitar alguma sobrecarga na coluna. E essas orientações foram muito válidas para eles. Muitos deles não sabiam o que podiam causar essas doenças, né? Neste sábado, a sociedade encerrou as atividades da primeira Escola de Empreendedorismo, que deverá ser realizada novamente no próximo ano. A sociedade ela trabalha com projetos anuais, né? Esse é o primeiro projeto da nossa região aqui, né? Nós somos pioneiros nessa ideia. E esse projeto ele pode ser renovado, só que ele tem que entrar num processo de aprovação novamente. Então agora eu queria deixar aqui o convite já para você que é vicentino, né? Nós estamos aí com as inscrições abertas. Vocês podem entrar com projetos, tá? Até junho vocês podem protocolar o projeto dentro da sua conferência, tá? Eu convido a vocês a entrarem com esse projeto para conseguir esse recurso, né? O recurso está disponível, esperando você entrar com um projeto. Se você tem uma ideia, se você tem uma necessidade, faça o seu projeto, né? Estamos à disposição para te ajudar também, se precisar, para conseguir esse recurso para desenvolver dentro da nossa cidade, não só uma escola de empreendedores, mas muitas outras ideias que podem surgir. Boa ideia. 1 em cada 9 municípios mineiros está sofrendo graves consequências da seca. Neste ano, 95 cidades já decretaram estado de emergência devido à longa estiagem que afeta principalmente o norte de Minas. Para a Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, a saída é um plano emergencial de renegociação de dívidas que alongue os prazos e corte os juros. Entretanto, diante do momento político, a entidade está pouco otimista. A seguir no NTV News, você vai enriquecer seus dotes culinários com mais uma deliciosa receita e vai ver que a tradição das folias de reis é mantida na nossa região. O Ministério do Trabalho e Previdência Social alertou que mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais em pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP do calendário 2015 ainda estão disponíveis para saque. Cerca de 1 milhão e 200 mil beneficiários ainda não buscaram o dinheiro. Se os recursos não forem sacados até o dia 30 de junho, retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O saque deve ser feito nas agências da Caixa ou do Banco do Brasil. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho, dos 23 milhões e meio de trabalhadores com direito a receber o abono, 21 milhões receberam o benefício, totalizando 17 bilhões e meio de reais. Chegou a hora de mais uma deliciosa receita aqui no NTV News. A nossa dica de hoje é um cookie saudável. Casa de Carnes Boi no Espeto. Vereador João Pacheco, quase esquina com a Avenida Paranaíba. Os cookies são discos amanteigados, de bordas firmes, interior macio com cheirinho de baunilha e pedaços de chocolate que se mesclam perfeitamente ao açúcar mascavo. Às vezes, castanhas ou aveia dão crocância extra à mordida. E para a receita de hoje, esses ingredientes não poderiam estar de fora. Quem ensina um cookie diferente do tradicional, mas muito saudável, é a chefe de cozinha Estael Mendonça Barra. Receitas que vão te dar o prazer de estar comendo, de estar degustando, mantendo a saúde, sem ter discriminação. Então, para preparar a nossa receita, nós vamos precisar de 2 xícaras de aveia em flocos, flocos finos, 1 xícara de quinoa em flocos, 1 xícara de gergelim branco,
1 xícara de coco ralado, 2 colheres de café de canela, 1 xícara de castanhas moídas. Você pode optar, hoje nós vamos estar usando castanha de caju e castanha do Pará. 1 xícara de passas negras e meia xícara de damasco picado. 3 bananas, que é o sabor diferente do cookie. Esse cookie, ele não leva nada de fermento, nada de leite, nada de óleo, por isso também é uma coisa muito saudável. O primeiro passo da receita é a gente hidratar os nossos flocos. Enquanto isso está hidratando, nós vamos passar para a segunda etapa da receita. Essa banana que vai substituir aquele açúcar que a gente usa com tanta cautela, né? Nesse caso, nós não vamos usar o açúcar. A banana amassada já virou um creminho. Agora nós vamos misturar os outros ingredientes, que são o damasco, as passas, as castanhas que estão moídas, o coco ralado, as 2 colherzinhas mais rasas de canela. A canela é opcional. Olha, gente, como que é tranquilo, olha. Não ter medo de pôr a mão na massa. Misturou. Já está começando a formar a minha massa. Nós vamos passar agora da segunda etapa para a terceira etapa. Isso é hidratar. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos peneirar e lavar essa aveia, essa quinoa e o gergelim que estão aqui. O leite de aveia com leite de quinoa nós vamos descartar. Gente, é muito tranquilo. É só tirar o excesso do líquido. Levei para um pano de prato. Apertei. Você faz uma trouxinha, olha. Ó. Isso já é a massa do nosso cookie. Depois de lavado, coado, agora nós vamos finalizar a nossa receita, que é acrescentar a massinha que foi hidratada, aquele preparo que a gente tinha feito. Com a massa mole, o que você faz? Você vai untar um tabuleiro. Você pode usar um óleo de canola, um óleo de milho. A nossa massa já está pronta. Então agora nós vamos dar o formato do nosso cookie. Eu faço um cookie mais ovalado, né? Olha, coloquei na colher com o próprio dedo, ó. Eu puxo a colher, já está prontinho lá, ó. Ele não tem um formato muito perfeito, porque o cookie é exatamente isso. Se você quiser fazer uma bolinha, quiser fazer redondinho, fica a seu critério. Feito isso, nós vamos levar no forno pré-aquecido por 40 minutos. Ou até dourar. E está pronto o nosso cookie saudável. Bom apetite! As folias de reis fazem parte da tradição do povo mineiro. A devoção aos 3 reis santos passa de geração para geração, garantindo a manutenção da fé, fartura e diversão. Foi assim no assentamento Santo Antônio, nesta manhã de sábado. As festas em louvor a Santos Reis são consideradas tradição e fazem parte da cultura de Minas Gerais. São muito conhecidas pela animação dos foliões e pela fartura em alimentos. Muitas pessoas aproveitam os festejos para descontrair e encontrar os amigos. Ficar no meio do povo aí, tomar uma cervejinha, tirar o gosto, isso, no meio dos amigos. Nós estamos aí animando a galera, né? Fazendo o nosso trabalho. É uma festa já tradicional, né? Nós participamos dela já desde a primeira e de maneira que hoje a expectativa é de que a festa seja superior a todas as outras que já aconteceram, né? O assentamento Santo Antônio Vitrine, uma comunidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Patos de Minas, realiza os festejos em homenagem aos 3 reis santos. Desta vez, a festa ficou por conta dos festeiros Hermes e Gláucia.
Esse ano nós vamos fazer a festa de Reis, igual todos os anos está fazendo, né? Com o povo aqui ajudando, todo mundo ajuda, porque se não ajudar, ninguém dá conta de fazer uma festa, né? Só eu e ele não, a comunidade inteirinha aqui do assentamento ajudou e está ajudando ainda, até terminar. É muita responsabilidade, mas a gente conta com o apoio de várias empresas, de vários amigos. Então, sozinho, a minha responsabilidade sozinha é pouca, então tem que convidar outros para me ajudar. O Canto dos Foliões foi um dos momentos mais esperados. A Folia dos Piau ficou responsável por entoar os cantos em homenagem a Santos Reis. E enquanto a folia cantava, o almoço era preparado pelas mulheres. Já está preparando, já tem umas panelonas lá de comida, cheinha de comida lá, e servindo comida, farofa agora para o povo comer. E vai chegando, e quando mais chega a gente, mais trem vai para a mesa. Milhares de pessoas participaram dos festejos neste ano. E em 2017, a festa continua, pois a tradição não pode parar. Eu entendo que as festas de reis, as folias de reis, esse trabalho extraordinário que se faz espontaneamente, ele deve ser reconhecido a nível nacional. Não pode acabar, porque faz parte da cultura da nossa região e é uma cultura realmente muito forte. Ela vai parar não, ela vai continuar, vai para casa agora de um amigo nosso, no outro ano já vai voltar para cá de novo, no outro vai para um amigo nosso, aí ela volta para cá de novo e vai assim. Está com 3 anos nós tocamos essa peça, então nós vamos passar para outra pessoa e já tem para o ano que vem outra pessoa querendo. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai saber o que é taxa rosa e por que ela incomoda tanto as mulheres e a movimentação dos jogos estudantis em Patos de Minas. Cerca de 9.300 contribuintes fraudaram a declaração do imposto de renda com informações falsas sobre domésticas. A informação foi divulgada pela Receita Federal. De acordo com o fisco, as irregularidades tiveram início em Minas Gerais em 2013, mas as investigações foram estendidas para todo o país. O órgão espera arrecadar 12 milhões de reais em multas por causa do esquema. A legislação permite a dedução do imposto de renda de parte da contribuição à Previdência Social de empregadas domésticas. No entanto, o fisco identificou que esses patrões flagrados pela fiscalização não empregavam esse tipo de profissional. Você já ouviu falar em taxa rosa? O nome pode até parecer inofensivo, mas a prática torna a vida das mulheres mais cara. E isso começa desde quando a gente nasce. Leia e Felipe têm 3 filhos. Davi é o mais velho, mas só depois que as gêmeas chegaram é que eles perceberam a diferença no preço dos produtos. Roupas e acessórios para meninas são mais caros. Sapatos de meninas tá mais caro, né, que de menino. Eu acredito que é porque mais tem, mas hoje é muito pedrinha, é muito detalhezinho, então tá mais caro. Mas não são só nos produtos mais enfeitados e com detalhes que as meninas pagam mais. Uma pesquisa feita pelo Departamento do Consumidor de Nova York constatou uma diferença de 7% no preço nos produtos voltados para o público feminino, mesmo que eles sejam idênticos aos produtos feitos para os homens. O fenômeno descrito como taxa rosa também ocorre no Brasil. Este kit com giletes para mulheres, por exemplo, mesmo com o aparelho de barbear a menos, custa mais que o kit para os homens. Este outro também é mais caro na versão de cor rosa. A diferença de preço se repete nas canetas com embalagens azul e rosa. O azul tem preço mais baixo. O par de tênis branco e rosa também é mais caro que o tênis na versão preto e branco. A representante do movimento Marcha das Mulheres
critica a diferenciação. Por exemplo, quando a gente analisa os produtos de beleza, os próprios barbeadores, né, o giletes, a gente está na verdade vendendo, não é um produto para se tirar um pelo, né? Está se vendendo também que é um padrão de beleza que é de pele lisa, que muitas vezes é inatingível, né, para a maioria das mulheres, assim. Então eu acho que dentro dos produtos a gente também tem que levar em conta do que é que se está sendo vendido ali, que na verdade é um ideal de beleza, é um ideal de ser do que é ser mulher hoje na sociedade. Essa economista confirma que além dos produtos de beleza, outros setores também apresentam a diferença no preço. Se for uma diferença estrutural que a empresa tenha, né, seja a localização para fabricar o produto masculino, os gastos que ela tem com mão de obra, aluguel, que seja, folha de pagamento, isso até a gente aceita como justificativa. Agora, apenas essa diferença de gênero, ela não justifica se cobrar mais da mulher pelo mesmo produto. Eu acho que cabe aí uma investigação mais profunda se há uma justificativa que efetivamente comporte ali um fator, uma premissa que faça a mulher pagar mais caro por esses produtos. E enquanto isso, no mercado de trabalho, elas continuam ganhando bem menos que eles. A última pesquisa do IBGE em 2014, ela contempla uma diferença de até 26%. É uma diferença significativa. Então, você ganha menos e gasta mais. Então, é complicado. Então, a diferença ela acaba se tornando maior. O Procon garante que a prática é inaceitável. A mesma embalagem, o mesmo modelo, o mesmo conteúdo e a mesma composição, não pode haver diferença de preço. E o consumidor está sendo prejudicado, está sendo lesado e a loja será chamada a explicar e até podemos até instaurar um procedimento administrativo culminando numa multa por prática abusiva. Patos de Minas está sediando a fase microrregional dos Jogos Estudantis de Minas Gerais. A competição é realizada pelo governo do estado como forma de incentivar a prática de esportes entre crianças e adolescentes. Os jogos estão movimentando a cidade. Marcos Vinícius é um dos árbitros dos Jogos Estudantis de Minas Gerais. Segundo ele, uma tarefa difícil, porém gratificante. Uma responsabilidade enorme. Contando que a idade dos meninos já são bem montada, a categoria deles já sabe analisar o jogo bem. Então nossa função é cumprir a regra, estar junto com ele, inibir a violência dentro de quadra e dar o bom espetáculo que é eles jogando bem, sem falta e sendo leal ao jogo. Patos de Minas recebeu mais uma etapa dos Jogos Estudantis de Minas Gerais 2016. 9 cidades da região participaram das modalidades esportivas disponíveis. Tivemos basquete, vôlei, ping-pong, xadrez, futsal feminino, futsal masculino e handball. Então hoje estamos finalizando um trabalho de uma semana aí, que eu tenho certeza que foi um trabalho de muito espetáculo e um trabalho positivo. A gente volta amanhã para nossas respectivas cidades com a consciência de que fizemos um bom trabalho e eles um bom espetáculo. Neste sábado, aconteceu a final do futsal módulo 1 e módulo 2. As equipes de Lagoa Formosa e Presidente Olegário disputaram a partida na quadra do PTC. Os dois grupos deram seu melhor, mas no fim, os meninos lagoenses saíram na frente, com o placar final de 2-1. Com a vitória, os pequenos atletas de Lagoa Formosa garantiram uma vaga na próxima fase da competição e foram premiados com medalhas. É a primeira vez que eu participo, estou muito feliz. É meio difícil, mas também né, campeão, agora nós vai pro Uberaba. Premiação tem medalha para o primeiro, segundo e terceiro colocado, e o primeiro colocado de todas as modalidades vão participar do regional que acontece na cidade de Uberaba, que junta todos os vencedores das micro-regiões e forma um regional que depois classifica para o estadual e brasileiro respectivamente. Para o professor de Educação Física, Vitor Bernardes, os jogos são muito importantes, pois eles incentivam o esporte e o bom convívio entre os participantes. A gente tem um projeto na escola Carmen Celina de Presidente Olegário, né, com garotos de 8 a 15 anos, e todo ano a gente prepara para a gente estar disputando esses jogos escolares. E a gente vê realmente a entrega dos meninos em campo, é isso mesmo? Isso, a gente é como se fosse uma família, sabe? É um jogando pelo outro, tem aqueles momentos difíceis dentro da quadra e sempre é cada um correndo para o companheiro dentro de quadra. No próximo bloco nós vamos falar de futebol. A URT perdeu para o Atlético e se despediu do Campeonato Mineiro.
E os detalhes da partida entre Mamoré e América de Teófilo Otoni, uma partida de 6 gols. A URT não conseguiu chegar à tão sonhada final do Campeonato Mineiro. O Trovão Azul foi guerreiro em campo, mas acabou perdendo para o Atlético por 2-0 nesta tarde no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O primeiro jogo em Patos de Minas havia terminado empatado em 2-2 e a equipe celeste precisava da vitória para se classificar para a próxima fase. Lucas Prato e Rafael Carioca marcaram para o Atlético no segundo tempo de jogo. Com a derrota, a URT se despede da competição e inicia a preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai disputar o título com América ou Cruzeiro, que decidem a vaga neste domingo. Na primeira partida, o Coelho venceu por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença, que se garante na grande final do Mineiro de 2016. Pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, o Mamoré recebeu o América de Teófilo Otoni em Patos de Minas e teve muitas dificuldades. O Sapo ficou em desvantagem no placar, mas acabou arrancando um empate em 3-3. Termina a partida aqui no estádio Bernardo Rubinger entre Mamoré e América de Teófilo Otoni. Mamoré que abriu o placar no primeiro tempo, mas logo em seguida levou 3 gols. Os primeiros 45 minutos terminaram por 3-1. Segundo tempo, Mamoré veio com mais raça, consegue o empate, mas a vitória, que era cobiçada pelas duas equipes, não foi conquistada. Agora, os técnicos fazem um balanço da partida, que terminou por 3-3. Tivemos a oportunidade de fazermos os 3 pontos dentro de casa, saímos vencendo a partida e depois, houve um desequilíbrio muito grande na primeira parte, onde que a equipe adversária poderia ter feito até mais de 3 gols. E no segundo tempo a equipe voltou com a outra postura, com uma participação boa, conseguimos o empate, tivemos chance de poder virar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. E agora é trabalhar para buscar pontos fora de casa. Agora se faz necessário, independente dos resultados que aconteçam dentro dessa rodada dos adversários, nós temos que trabalhar para vencer jogos de fora para que a gente volte a brigar pela classificação. 2 pênaltis aí contestados por todos, 2 gols também anulados. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação do árbitro. Olha, a gente estava meio, foi na segunda parte, longe da jogada, mas a gente não pode também acreditar sempre a responsabilidade dos resultados na arbitragem. Se houve erros, não creio que não tenha sido intencional, como nós erramos durante a partida, os atletas erram, o treinador erra, a arbitragem também tem o direito de errar. Lógico que nunca a gente quer que erre contra a gente, então os lances eu não vi ainda, pela TV, na filmagem, mas não podemos ficar lamentando penalidades que não houve, gols que não foram assinalados, temos que ver para a gente poder trabalhar, para poder melhorar e fazer os gols com competência e conseguir sair com as vitórias. Sendo fora de casa não é um mau resultado, mas pela quantidade que está posicionado na tabela é ruim, porque nós viemos aqui para vencer o jogo. Você vê que foi um jogo muito parecido, a primeira parte. Fizemos uma grande partida, saímos vencendo com gols de diferença, mas nós sabíamos que o Mamoré ia crescer e tentar reverter a situação. Então, nós tivemos uma conversa em termos de posicionar melhor, procurar segurar essa bola, ter o último passo para matar o jogo, mas nada disso aconteceu, Então, por isso que acabou ficando um empate, então, pela qualidade das duas equipes aí, lá também foi assim, e aqui também, tivemos esse empate, mas é o que a gente vai falar, é continuar lutando para ver que a gente tem coisa boa pela frente. Toda a repercussão dessas 2 partidas, tanto a derrota da URT em Belo Horizonte, quanto o empate do Mamoré em casa, você acompanha em nossos telejornais na próxima segunda-feira. Nós vamos ficando por aqui. Boa noite e um ótimo domingo para você.